nascer daqui 9 meses, eu vou voltar aqui. Daqui 1 ano esse menino vai ter nascido e o nome dele vai estar ligado ao sorriso de vocês. O nome do menino será Isaac, porque em Isaac a descendência de vocês será abençoada. Eu queria que você levantasse a sua mão nessa manhã, nessa noite, deixasse essa mão levantada, porque eu já quero começar a profetizar sobre a sua vida. O Deus que vê você chorar por fora é o mesmo Deus que conhece o teu choro por dentro. O mesmo Deus que vê a tua crise por fora é o mesmo Deus que vê a tua crise por dentro. O Deus que vê o teu sorriso por fora é o mesmo Deus que vê o teu sorriso por dentro. E hoje Ele está dizendo: todas as promessas que eu fiz ao teu respeito, a tua família e a tua descendência estão de pé, porque eu sou Deus e não posso mentir. Eu estou com vontade de pregar. O anjo diz: Sara, eu voltarei e você vai ser mamãe. E aí, meu irmão, a Bíblia não diz como aconteceu, eu sei que aconteceu. 2 velhos conseguiram fazer o menino. Um de 100 e um de 90. Do Viver, ele manda 8 lá e o negócio ficou bom. Isaac nasce, cresce. Imagina o prazer, imagine a alegria. Por quê? Porque esse nome Isaac é aquele que guiou, ele o hebraico Isaac. Foi o próprio Deus que ordena o nome de Isaac, como eu disse. E agora nós temos aqui o verso de número 1, o capítulo de número 22. A Bíblia diz que quando Isaac nasce, Isaac cresce, e no desmamar de Isaac, mais uma vez há um problema dentro de casa. Qual é o problema? O filho da Agar, o filho da escrava, o Ismael, estava tirando sarro da cara de Isaac. Sara olha para aquela situação e diz: Abraão, a partir de hoje, essa escrava não dorme mais no mesmo lugar que eu quero que ela vá embora. Abraão olha, temeroso, e Deus disse assim: Abraão, deixa embora. Eu tenho promessa para esse menino. No entanto, a sua descendência sairá de Isaac. Mas eu tenho algo com ele também. A Bíblia diz que ele coloca água, coloca pão, coloca água no deserto a água acaba, o pão acaba, mas lá no deserto o anjo visita e conversa com Agar. Conforta Agar para o direcionamento da água, dá o que ela precisava. E a família agora fica Abraão, Sara e Isaac. Isaac cresce. E eu confesso para vocês, eu prego a palavra há mais ou menos 25 anos. E eu, por falta de atenção, por falta de curiosidade, nunca perguntei, nunca parei para pensar. Quantos anos aproximadamente Isaac tinha? Quando Deus visita Abraão no capítulo 22. E a resposta que eu encontrei é uma resposta que nos assusta. Por quê? Porque no capítulo de número 22, ele começa dizendo assim: depois dessas coisas, diga comigo, depois dessas coisas, diga comigo, depois dessas coisas. Que coisas são essas? Porque a Bíblia, ela existe um contexto, um capítulo responde ao outro capítulo. E eu fui pesquisar a primeira coisa que acontece no nascimento de Isaac. A segunda coisa que acontece é a situação de Agar e Ismael indo para o deserto e se habitando ali no deserto de Pagã, onde ele casa com uma mulher do Egito. E o terceiro acontecimento é uma aliança de Abraão com Elimelec. Então, depois dessas coisas, a Bíblia vai dizer que Deus, o próprio Deus, prova Abraão. O próprio Deus prova Abraão. Eu sempre imaginei, pastor, Abraão sumiu com um menino.
Que a Bíblia diz um rapaz, em outras traduções ela não fala qual era a idade, e a Bíblia não afirma a idade. Mas, pelas contas bíblicas, Abraão estava com o filho já entre 25 anos a 37 anos de idade. Deus chega para a casa de Abraão. Abraão está feliz porque o seu filho está crescido. Deus está cumprindo as suas promessas sobre a vida dele. A Bíblia diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Agora ele já não depende mais de Eliezer, o seu servo, mas ele agora tem um filho para chamar de filho. Isso me lembra o João, meu filho de 9 anos, né? 2 semanas atrás, a gente conversando, e ele me falou assim: papai, Jesus vai voltar logo. Eu falei: graças a Deus, meu filho, muito em breve. Ele falou: não, papai, não podia voltar. Eu falei: por quê? Eu quero ter um filho para chamar de meu. Eu falei: não sabe o que é. Toda coisa que eu pedi, né, pastor? Eu lembro que no ano 2000, todo mundo dizia, né? 99 chegará, mas 2000 não passará. Quantos aqui ouviram isso aí, né? E aí todo mundo falava: Jesus não volta, não, eu quero casar, eu quero família, né? E hoje são essa geração que está aí, que fala que eu quero ter filho, né? Pois bem, Isaac era crescido. Isaac era um homem. Isaac era um rapaz formado. E ele está vivendo uma vida normal com seu pai. As promessas que estão cumpridas. O Deus que estabeleceu uma aliança com Abraão, estabeleceu essa aliança e cumpriu essa aliança com o seu filho. Só que Deus tem umas coisas loucas. Deus tem o quê? Umas coisas menores. E dá, irmão, você não pense que é fácil manter uma intimidade. Não tem que louco. Só que o Espírito Santo ministrou meu coração nesse livro. Se Isaac tinha no mínimo 25 anos, a 37 anos, houve um tempo suficiente para que Isaac tivesse um lugar muito importante dentro de Abraão. Há uma possibilidade de um cuidado extremo, sim ou não, gente? Vamos pensar, filho de casal idoso. Né? Sim ou não? Idoso. Filho único. Não tinha irmãos. Todas as promessas de descendência que bênção para Abraão e para Sara estavam na pessoa de Isaac. Tudo, todos os planejamentos, todos os planos, tudo que eles iam construir, fazer, era para deixar para uma descendência. E essa descendência estava em uma pessoa só, na pessoa de Isaac. Deus chega para Abraão. Agora perceba que Deus ele não pede licença para fazer algumas coisas. Eu disse: Deus não pede licença para fazer algumas coisas com quem ele tem promessa. Abraão precisava. E o que eu acho interessante é que no capítulo de número 22, no verso de número 1, até o verso de número 19, a Bíblia vai dizer que Deus aparece para Abraão 2 vezes apenas no capítulo 22. Por quê? Porque Deus queria confirmar a palavra dele a respeito de Abraão. Deus queria confirmar aquilo que ele tinha com ele. O capítulo de número 22. A Bíblia diz que depois dessas coisas, depois de coisas boas, depois de Abraão ter nascido, depois de Isaac ter nascido, depois de Ismael ter partido, depois de uma aliança com Abimeleque, depois da família estar estabelecida, Deus decidiu que aquela família precisava ultrapassar aquele nível. Deus decidiu ver o que estava no coração de Abraão. Deus decidiu que ele pesquisaria no coração de Abraão o que estava acontecendo com ele. Porque perceba, eu entendo que quando Deus visita Abraão e pede Isaac, não é um pedido qualquer, gente. Deus não faz isso porque Deus é sadomasoquista, porque Deus é mau, porque Deus é imperfeito. Não. Deus chama Abraão
para entregar Isaac, porque há uma possibilidade que Isaac está demais no coração de Abraão. E Deus não divide o coração de ninguém aqui nessa terra. A Bíblia diz que ele chega para Abraão e faz uma proposta. A Bíblia diz que Deus queria saber se Abraão confiaria na promessa e não em Isaac. Porque Abraão podia parar e pensar assim: rapaz, se Isaac tiver uma pneumonia e morrer, nós estamos no sal, porque não vai ter descendência. Se Isaac tropeçar e cair, bater a cabeça e morrer, nós não vamos ter descendência. Então Abraão era meio que um menino dentro de um vidro, protegido. E Deus queria saber se Abraão estava confiando na promessa ou no Deus que confirmou a promessa. Deus queria saber, eu vou repetir isso aqui. Deus queria saber se Abraão confiava na promessa ou no Deus que fez a promessa. Porque o Deus que fez a promessa era Deus suficiente para Isaac morrer e Sara ser mãe de novo, só para cumprir a promessa dele na vida dele. Aí no outro dia, a família está estabelecida, Deus desce, vai falar com Abraão. E quando ele fala com Abraão, ele diz: Abraão, tudo bem, filho? Tudo. Está tudo bem aí na casa, né? Tá. Isaac está crescendo. O senhor é muito cuidado. Eu, naquela idade, uma pessoa me fez ser pai e ainda me prometeu uma geração. Olha, não tem ideia. Pois é, eu vim fazer uma visita especial. Pode ir, eu vim pedir seu Isaac. Como é? Eu vim pedir seu Isaac. Só para onde? Não vou te falar. No caminho de nós. Para quê? Quero que você sacrifique Isaac. Aí nós nos perguntamos: como que um Deus que dá quer tirar? Vamos raciocinar. Abraão não tinha esperança de ter filho ainda, sim ou não? Não. Sara tinha esperança de ter filho, sim ou não? Não. O nascimento do menino é um milagre, sim ou não? Sim. Deus permite viver 25, 30, 35, 37, eu não sei, mas no mínimo 25 anos. E Deus agora visita aquela casa para dizer: eu quero Isaac. Como é? Eu quero Isaac. Vamos, preste atenção, olha para cá. Você consegue raciocinar isso? Você consegue pensar nisso? Tem alguma mãe estéril que era estéril e Deus abriu a madre para ser mãe? Tem alguém que não se tem? Não tem. Perceba. O Deus que aqui faz promessa, o Deus que aqui estabelece uma aliança, é o mesmo Deus que anos mais tarde vai chegar para a família e dizer: eu quero a menina dos olhos de vocês. Pastor, mas essa família é loucura, não é não? Certo que Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, como uma figura de linguagem para o povo de Israel, eu vou fazer uma coisa dentro da tua casa que vai me custar caro. E ele disse: Senhor, o que é? Ele disse assim: a alegria dos teus olhos vai morrer. Como é que é? Ezequiel, eu preciso falar com o meu povo. E para falar com o meu povo, eu vou estabelecer um negócio dentro da sua casa. Eu disse: sim, Senhor. Ele disse assim: eu vou tirar da terra a alegria dos teus olhos. A tua esposa vai morrer. E com uma mensagem para Israel você fará. O que é, Senhor? Você não tirará um dia de luto. A Bíblia diz que a mulher de Ezequiel morreu e ele não pôde chorar a morte da esposa. Levantou a voz profética e do jeito que Deus mandou ele falar, ele falou.
Sabe por quê? Porque quem é profeta de Deus não divide seu coração com nada nessa vida. Essa noite eu quero pregar para você que está aqui. Eu não sei como você está vivendo. Eu queria que você levantasse as duas mãos aos céus, porque eu quero ser profeta da sua vida. Não te assuste se Deus chegar na tua casa. Não se assuste se Deus chegar no seu negócio e te pedir esse Isaac que está vibrando dentro da tua casa. Esse Isaac que às vezes te dá alegria. Esse Isaac que às vezes te dá segurança. Esse Isaac que às vezes está tomando parte daquilo que é de Deus na sua vida. Essa noite eu vim ser a oferta de Deus para a sua vida. Aquilo que você entregar no altar do Senhor, fique tranquilo, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Ele te pedir alguma coisa, aí entregue, ainda que seja a sua vida. Capítulo número 22. A Bíblia diz que Abraão ouve a voz do Senhor. E assim como no capítulo de número 12, Abraão não vai fazer um jejum de semanal para perguntar uma confirmação para Deus. Abraão não vai fazer uma campanha de 7 quinta-feira. Abraão não vai fazer um propósito no monte. Abraão vai fazer um altar. Pastor, por que essa mensagem é Abraão e a linguagem do sacrifício? Porque obedecer muitas vezes dói. Porque obedecer muitas vezes machuca. Porque obedecer muitas vezes corta o coração do meio como se fosse espada. Porque obedecer certas ordens parece loucura. Porque obedecer nesse mundo de hoje parece loucura diante desse mundo, mas ao Pai da sabedoria. Essa noite eu vim pregar para você que talvez Deus está com um nível de exigência alto com você e você não está entendendo nada. Eu vim pregar para você porque parece que tem um ano que você, tem gente aqui que está vivendo isso. O Espírito Santo me fala aqui agora que desde que você se posicionou no Senhor, parece que as portas se fecharam. Parece que os ataques aumentaram. Parece que o nível de dor aumentou e você não está suportando. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, minha irmã. Você não sabe como é difícil eu pregar isso para você hoje. Mas saiba de uma coisa: quanto maior o nível de exigência, maior é o que Deus fará na tua casa e na tua vida. Maior é o que Deus tem contigo. Você talvez esteja dizendo, pastor, desde o dia que eu me posicionei, a minha vida mudou. É ataque no trabalho, é ataque em casa, é ataque na igreja, é ataque no meu voo. Pastor, o que está acontecendo? Eu estava vivendo uma vida próspera e agora eu estou com a vida, estou tendo prejuízo, as coisas não estão funcionando, as coisas parecem que estão enroladas, as coisas parecem que não estão andando. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que começou uma obra, Ele vai terminar. O Deus exaltado na sua vida não é no prejuízo que você tem. O Deus exaltado em você confiar na promessa dele sobre a sua vida. Ele não te pede nada que Ele não tem para te devolver. Nada. Eu sinto Deus aqui. Deus sabe. Está doendo, obedeça. Sabe por quê? Porque não obedecer vai doer mais. Pega na mão de alguém que está do seu lado e agora. Porque tem gente no culto como esse está quase dormindo. Sacode ele até ele ficar chateado com você. E diga assim: obedecer dói. Mas não obedecer dói muito mais. Olhe para ele e diga: obedecer dói, mas não obedecer dói mais ainda. Pastor, quando mais perto de Deus eu estou, mais aberto. Sabe por quê? Porque o nível de justiça aumenta. Meu Deus. E o que eu acho interessante
é o nível de disposição de obediência. Nível de obediência. A rapidez que obedece. Capítulo número 2. O pai tinha acabado de morrer. Ei, presta atenção aqui. Capítulo número 12. O pai tinha acabado de morrer. Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. A Bíblia diz que no mesmo instante Abraão vai embora. Capítulo de número 22. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sim, Senhor. Pega o teu filho. E a Bíblia diz assim: ó, o teu único filho. E vai para a terra, e vai para a terra que eu mostrarei. Leva ele longe, porque foi eu quem deu. Eu penetrei. Uma pessoa, como pai, como mãe, o que nós faríamos? Porque há níveis de obediência. Diga comigo, níveis de obediência. Primeiro nível de obediência. Nível de obediência do desobediente. Como assim, pastor? Lembra de Jonas? Deus chega lá, Jonas, e diz: você vai para a terra inimiga. Você vai pregar para eles. Porque o pecado deve ser destruído até aqui. O que o profeta tinha que ter feito? Obedecer. Mas não. Ele diz: sim, Senhor, eu vou. No nível de obediência, ele bate com a desobediência. Essa desobediência ele entra em um navio, bate para uma terra que Deus não mandou ele ir. É jogado no mar, quase mata todo mundo dentro do barco. Ei, quase mata todo mundo dentro do barco. Vai no vento do peixe. É jogado na terra porque Deus mandou ele ir. E aí ele entra no nível de obediência que Deus tem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer meia obediência nossa. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente briga com Deus como se a gente estivesse brigando com o Pai nosso. Você sabia que a gente está se tornando filhos desobedientes sem ter consciência de que somos? Porque nós não estamos preparados para mudar o dor. Ei, nós não estamos preparados para viver com dor. Todas as vezes que nós enfrentamos dores, as dores mexem com a nossa estrutura. Eu posso pregar? Não virá crescimento sem dor. Meu Deus! Não haverá fortalecimento da fé sem dor. E por que muitas vezes nós sofremos um processo demasiadamente demorado? A Bíblia vai responder através de Tiago. Porque nós somos tardios em obedecer a voz do Senhor. Deus nos manda para rir, a gente vai para a paz. Deus nos manda para Moriá, nós vamos para Gomorra. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa doer. Deixa machucar. Deixa sangrar. Porque o mesmo Deus que machuca é o mesmo Deus que desce óleo para curar. Você não vê para nós. O Senhor não vai doer demais. Vai me machucar demais e apodrece o Senhor. E aquele negócio de areia na praia, aquele negócio do Senhor vai mandar sair. O Senhor vai mandar sair da porta da minha casa, no dia à noite. O Senhor me mandou olhar para o céu com as estrelas que eu lembro. Tem mais coisas. A doer, quem quer explicação. Quem não quer obedecer. Só que a gente entende que
negócio que é Isaac? Isaac só vai ter. A Bíblia diz que levantou no outro dia cedo. Levantou no outro dia o quê? Levantou o quê? Você não quer Abraão fazendo uma reunião com Sara, dizendo assim, Sara, quantas palavras são aqui? O que você acha? Será que foi Deus que não mostrar que foi coisa da minha vida? Não teve nada disso. Não teve reunião familiar. Não teve jejum familiar. Não teve oração familiar. Teve a obediência de um homem que sabia quem estava ouvindo. Teve a obediência do homem que sabia quem estava servindo. Teve a obediência do homem que aprendeu a caminhar com Deus. A Bíblia diz que ele pega Isaac, pega os seus servos e sobe. Porque passou, porque quando a Bíblia diz assim, depois dessas coisas, pois Deus a prova, diga comigo, pois Deus a prova. Eu não gosto dessa versão, tem uma versão que fala assim, colocou Deus Abraão a prova. Uma prova é o quê? Diga comigo, a prova é pedagógica. Diga, a prova é pedagógica. Sempre é pedagógica é porque ela está te ensinando alguma coisa. Toda prova ela é pedagógica. Deus resolveu provar. Deus resolveu provar o seu filho. Por quê? Porque a prova ela nos ensina. Ela faz parte do crescimento da fé. Ela faz parte do aperfeiçoamento da fé. E eu já disse isso aqui para vocês. Meu filho, isso não deve dar retorno, por favor, de tudo. Alguma coisa aconteceu em Deus. Escuta isso aqui. Nós fazemos um projeto em 2026. Vocês lembram do que fizemos esse ano? Quem fez aqui o projeto? Agora já vou. Quem fez? Quem fez? Filho de Deus, você. Essa disse que fez. Você fez o papelzinho? Fez? Mandou lá os seus pedidos. Sim. E um dos pedidos. Você pediu a Deus uma prova esse ano? Não? Por quê? Tu pediu o quê? Quem pode compartilhar o que você pediu? O que você pediu? Sua família, na igreja, só isso. Dinheiro? Dinheiro. Quem mais fez o projeto do 2026? Quem mais? Neuzinha, quem você pediu? Aposentadoria alta, né? Salvação, emprego. Amém. Quem mais fez o projeto do 2026? O que você pediu lá, filhão? Tu pediu uma mulher para casar, para você já não me fala. Pediu. Né? Pediu. Eu sei. Desespero. Olha para cá. Nós não pedimos provas para Deus. Embora a gente saiba que a gente só cresce nas provas. Se você pede para Deus paciência, Deus vai te mandar o quê? Uma tribulação. Porque a Bíblia diz o quê? Que a tribulação produz paciência. Nós pedimos, pastor Ferreira, provações, pastor Rando. Tem quantos anos que eu tenho esse câncer? 7 anos que você não levou esse câncer. Algum dia na sua vida você pediu para ter um câncer? Mas eu te pergunto, você é o mesmo homem de 7 anos atrás? Por quê? Porque a provação está te fazendo crescer. Eu vim pregar para esse meia dúzia que deu glória a Deus e já entendeu o que eu vim pregar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas se for em Deus, esse negócio vai te fazer gigante. Esse negócio vai te fazer forte. Vão olhar para você daqui 2, 3 anos e vai dizer, não é o mesmo homem, não é a mesma mulher, e você vai dizer, não sou o mesmo. Sabe por quê? Porque eu fui provado e aprovado.
nós pelo Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus, lá do céu, Ele vai responder. Não é o nosso número, não é o nosso porque Deus vai responder a nossa necessidade. Sim ou não? O Espírito Santo está dentro de nós, ele está orando o quê, Senhor? Manda uma prova, querido, porque aqui está precisando dar uma melhorada nesse carro aqui. Irmão, Deus não é. Deus não é. Deus não é. Eu acho que Deus é. É. Tem como Deus errar? Tem não. Agora, primeiro, é possível alguém ter promessa e ser frustrado? Sim. É possível alguém ter promessa grande e ser ferido? Com certeza. É possível alguém ter promessas grandes e ser machucado? É possível ter promessa de tempo de adversidade? É possível ter promessa e antes da promessa ou depois da promessa ter adversidade? Pode. Mas isso não é uma linguagem meio complicada de se entender. Abraão tinha um filho bacana, sim ou não? A promessa estava viva, sim ou não? Por que Deus vai mexer exatamente como Isaac na vida de Abraão? Por quê? Você pode me dizer que Deus queria o Isaac que estava dentro do Abraão? Eu já preguei isso aqui com toda essa visão. Mas tem uma coisa muito mais importante. A promessa dele nunca vai ser maior do que ele. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, me dá o seu Isaac. Por quê? Porque as promessas não nos isentam das provações. Posso pregar? Nós é que prolongamos alguns processos. Vou falar uma coisa para você. Abraão podia demorar um ano pensando em levar Isaac, não podia não. O filho não era dele, os animais não eram dele, os servos não eram dele. Sim ou não, galera? Ele podia demorar um ano pensando assim, não sei se não é. Será que foi dele? Será mesmo? Como é que Deus falou que é virar? E agora está pensando que vai matar o menino? Mano, qualquer um de nós, posso falar? Nós dizíamos assim: isso é o demônio que está falando isso. Querendo roubar minha bênção. Querendo roubar meu milagre. Minha promessa. O meu carro. A minha empresa. A minha vida. Não, esse carro que eu tenho foi Deus que falou que é meu. Essa empresa que eu tenho foi Deus. Esse emprego, não. Gente, eu conheço gente na cabana que estava fazendo o último período de medicina. Você sabe o que é no Brasil o último período de medicina? Você sabe quantos mil reais já foram gastos no último período de medicina? Deus chegou e disse assim: abandona a medicina e vai para o campo missionário. Meu Deus! Pergunta essa pessoa se não está arrependida. Está lá com um sorrisão no rosto, dependendo de oferta missionária. Se eu não diz assim, está feito, pastor, eu estou lá adiante, eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. O problema é que a gente já nasce sobre matar. A gente é tardio em obedecer. Por quê? Porque dói. Mas deixa eu te falar, dói muito mais se não obedecer. Quanto maior o tempo da tua desobediência, maior será o tempo da tua dor, minha filha, meu filho. A Bíblia diz que no outro dia, o outro quê? Ele sobe no lugar que Deus te chama. O outro dia, e
Isso me encantou, essa rapidez de obediência de Abraão. Essa rapidez de Abraão de obedecer, sabe, de ouvir Deus, de ser inteligente o suficiente para saber quem era o Deus dele. Posso pregar? Você sabe por que a gente demora a obedecer? Porque o nosso nível de intimidade é pequeno. Você sabe por que a gente demora a obedecer? Porque o nosso nível de percepção de Deus é pequeno. Porque a gente está agarrado às coisas dessa vida. Porque a gente está entrelaçado com as coisas desse mundo. E nós temos dificuldade de entender quando a voz de Deus está nos chamando para um novo patamar. E olha que eu sou flamenguista. Estamos em novo patamar, né, irmão? Ei, tem coisas que Deus está nos chamando para crescer. E a gente está amarrado em coisa pequena, gente. A gente está amarrado nos estágios da vida. A gente está amarrado nos estágios da vida. A gente está amarrado nas coisas que os olhos veem. Sabe que a mão toca, mas a Bíblia diz que aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Nós estamos acostumados com o evangelho mesquinho. O evangelho que nos dá. Nós vimos no mundo do Rio. Você vê no mundo do Rio? Não, eu vou lá no mundo que eu preciso receber. A propaganda das igrejas hoje é essa. Venha e receba. Não, irmão, nunca foi sobre receber. Tudo sempre foi sobre o que eu vim entregar. Você não é Abraão dizendo, Senhor, eu vou subir o Moriá sem acontecer isso, aquilo não. Abraão sobe, e quando esforço no meio do caminho, Abraão olha para o seu pai e diz, pai, tem um negócio errado ali nessa conta. Ele olha e diz, o que é, meu filho? Ele diz, pai, para ter sacrifício, eu conheço a linguagem do sacrifício. Eu sei, eu cresci vendo o Senhor fazer sacrifício. Eu cresci vendo o Senhor fazer altar. Eu cresci vendo o Senhor adorar a Deus. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo a lenha, o Senhor pegou a lenha, o Senhor pegou o cutelo, o Senhor pegou o fogo. Mas tem uma coisa, ele disse o quê? Está faltando o principal. Abraão olha para ele e diz, meu filho, era como se Abraão estivesse dizendo para ele, eu creio, eu tenho fé. E o Deus que me deu você é o Deus que me fará de volta descer por você. Ele disse assim, meu filho, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, a lenha está nas suas costas, mas o cordeiro, o Senhor vai prover o caminho da obediência. O cordeiro, o Senhor vai providenciar quando nós estivermos lá em cima, lá em cima. Eu queria que você pegasse na mão desse irmão, porque eu não sei se você está tão cheio do Espírito como eu estou, e você dissesse para ele, tem coisa que só vai acontecer no monte da obediência. A paz só vai chegar no monte da obediência. A alegria só vai chegar no monte da obediência. Não importa o sacrifício. Eu quero que mudasse agora. Enchesse esse lugar no coração. Eu queria que mudasse você pulasse nesse campo e adorasse a Jesus. Deus está dizendo, sobe o monte da obediência que eu mudo a tua vida. Sobe o monte da obediência que eu te aprovo. Sobe o monte da obediência que eu abro a porta. A tua dor não pode ser maior do que a tua chamada. O que tu tem não pode ser maior do que o que Deus tem. O que Deus tem não pode atrapalhar a tua comunhão com Ele. A tua
meu filho, lá em cima nós teremos resposta de tudo isso. Meu Deus, nossa, que é porque tem hora para obedecer, glória. Número 22, gente. A porta do Calvário. Eu quero ver os seus. O que Abraão deu conta? Ele disse simples. Falei o quê? Abraão subiu uma fonte com 3 coisas. Eu disse o quê? Eu disse primeiro a lei. Segundo o fogo. E terceiro a faca. A lei não deixa o fogo apagar. O fogo na mão da você e a faca ela lava todo tipo de confusão que ele tinha no meio do caminho. É por isso que Isaac anda para ele diz, pai, a lei é para mim, pai. O cutelo está na tua mão. O fogo, o Senhor está carregando o que eu vi, o Senhor carrega o fogo a vida inteira. Eu vi o Senhor carregar o fogo da oração a vida inteira. Eu vi o Senhor acender a lei no altar do Senhor a vida inteira, Pai. Aqui, mas está faltando um pouco. Ele diz, o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Eu posso ser homem de Deus na sua vida. Eu queria que você levantasse as suas mãos. E eu vim aqui hoje como homem de Deus, dizendo a você, o Deus que te manda subir um monte é o Deus que provê o que você precisa para fazer o que tem que subir. O Deus que me manda subir um monte em obediência é o Deus que está dizendo, sobe porque eu me responsabilizo. Glória, aleluia. Por que o servo de Abraão foi até a serva do culto? Quando chegou o servo do culto, Abraão falou, vocês daqui não passam. Eu e o menino vamos subir. Olha o que a Bíblia diz, capítulo número 22. Olha o que ele diz. Ao descer a viagem, Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Verso número 5. Viu um lugar de longe. Então disse ao seu servo, esperai aqui com o medo. Eu e o rapaz iremos lá. E havendo adorado, voltamos para aqui de volta. Mas beleza, nós vamos subir. E daqui a pouco nós vamos voltar. Por que Abraão não deixa o servo subir? Por que Abraão não leva a Sara consigo? Simplesmente ele não aceitava ninguém atrapalhar a sua obediência a Deus. O servo, a hora que eu amarrar para ele no